Buenas, turma, beleza? Essa é a aula 3 de matrizes. Hoje a gente vai concluir a aula de tipos de matrizes. Vou definir mais algumas matrizes importantes para a continuação dos nossos estudos, resolvo alguns exemplos de exercícios e deixo alguns propósitos para vocês no final. Espero que vocês tentem fazer, hein? Prestem bastante atenção nos detalhes e nas definições. E qualquer coisa já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Vamos começar fazendo algumas observações importantes. Aqui eu trago uma matriz quadrada de ordem 4, ou seja, uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Eu quero que vocês prestem atenção na diagonal principal dessa matriz, ou seja, os elementos onde a linha é igual à coluna, que são esses aqui, A11, A22, A33 e A44. Prestem atenção agora nos elementos que estão acima dessa diagonal, ou seja, os elementos A12, A13, A14, A23, A24 e o A34. Observem que todos esses elementos que estão acima da diagonal principal, eles possuem a linha menor do que a coluna. Ou seja, o número que representa a linha onde esse elemento está é menor do que o número que representa a coluna onde esse elemento está. No caso aqui, 1 menor que 2, 1 menor que 3, 1 menor que 4, 2 menor que 3, 2 menor que 4, 3 menor que 4. Ou seja, o que a gente está observando aqui é que todos os elementos acima da diagonal principal têm a linha menor do que a coluna. Agora, observem os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Ou seja, os elementos A21, A32, A43, A31, A42, A41. Esses elementos, todos eles que estão abaixo da diagonal principal, eles possuem a linha maior do que a coluna. Ou seja, o número que representa a linha onde esse elemento está é maior do que o número que representa a coluna onde esse elemento está. A21, 2 é maior que 1. A32, 3 é maior que 2. A43, 4 é maior que 3. A31, 3 é maior que 1. A42, 4 é maior que 2. E A41, 4 é maior que 1. Ou seja, em resumo, a gente tem o seguinte. Na diagonal principal, a linha é igual à coluna. Acima da diagonal principal, todo elemento que se encontra acima da diagonal principal, a linha é menor do que a coluna. E todo elemento que se encontra abaixo da diagonal principal, a linha é maior do que a coluna. Tá? Então, entender isso vai ser importante para as definições que vão vir agora. Né? Nós vamos definir matrizes onde a gente vai precisar entender esse conceito, né? O que significa o elemento estar acima ou estar abaixo da diagonal principal, para a gente poder entender a definição. Tá bom? Então, vamos começar definindo o que é uma matriz triangular. Existem três tipos de matriz triangular. Matriz triangular superior, matriz triangular inferior e a matriz diagonal, que também é uma matriz triangular. É aquela mesma matriz diagonal que a gente viu na última aula. Tá? A gente vai relembrar dela aqui. Então, começando pela definição de matriz triangular superior, a gente define esse tipo de matriz como toda matriz onde os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Observe que na definição não se fala nada sobre os elementos que estão na diagonal e nem sobre os elementos que estão acima da diagonal, mas sim dos elementos que estão abaixo da diagonal. Então, para ser uma matriz triangular superior, basta apenas que os elementos que estão abaixo da diagonal principal sejam todos iguais a zero. Tá? Então, matematicamente, a gente traduz assim: T igual a T e J de ordem n, porque uma matriz triangular só se define se ela for uma matriz quadrada. Tá? Repetindo, só se define matriz triangular para matrizes quadradas. Então, uma matriz de ordem n
ela vai ser triangular superior se T e J for igual a zero para todo I maior do que J. Mas o que a gente acabou de ver aqui? Que sempre quando I é maior do que J, então o elemento ele está abaixo da diagonal principal. Então é o que eu estou falando aqui. Toda vez que o elemento estiver abaixo da diagonal principal, ele tem que ser zero. Se isso acontecer, eu tenho uma matriz triangular superior. Vamos ver alguns exemplos que sempre fica mais fácil vendo exemplos. Então, aqui eu tenho matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e de ordem 5. Todas matrizes quadradas. Então, aqui na matriz de ordem 2, eu tenho a diagonal principal é 2 e 5. E abaixo dessa diagonal, que só tem um elemento, ele é zero. Então, é uma matriz triangular superior. Aqui na matriz de ordem 3, a diagonal principal é formada pelos elementos 1, menos 3 e 8. E abaixo dessa diagonal principal só temos zeros. Logo, é uma matriz triangular superior. Aqui na matriz de ordem 4, a diagonal principal 7, menos 9, 5 e 2. Né? Olhando abaixo dessa diagonal, só temos números zeros. Então, é uma matriz triangular superior. Se a gente observar aqui, olhando para a parte de baixo da diagonal principal, a gente vê que esses zerinhos aqui, tá vendo? Eles formam um triângulo. Então, se você descer aqui, ó, por essa coluna, seguindo os zeros, até a última linha, e depois seguindo os zeros, até a penúltima coluna, e subir pela diagonalzinha que se forma aqui, você vê que aqui a gente tem um triângulozinho, entendeu? Então, forma um triângulo de zeros abaixo da diagonal principal. Então, quando isso acontece, nós temos uma matriz triangular superior. Tá? Então, a matriz triangular superior só tem zeros abaixo da diagonal principal. Aqui no último exemplo, eu tenho uma matriz de ordem 5, uma matriz quadrada com 5 linhas e 5 colunas, né? Onde a diagonal principal é formada pelos elementos 7, menos 9, 5, menos 2 e 1. E observando abaixo dessa diagonal principal, eu só tenho zeros, né? Formando aqui um triângulozinho aqui, tá vendo? Só tenho zeros abaixo da diagonal principal. Logo, eu tenho uma matriz triangular superior, ok? Bem, se a gente define matriz triangular superior dizendo que todos os elementos abaixo da diagonal principal têm que ser zero, então como que a gente vai definir uma matriz triangular inferior? O nome já é sugestivo, né? Vai ser o contrário. Para eu ter uma matriz triangular inferior, aí eu já preciso que todos os elementos acima da diagonal principal sejam iguais a zero. E, novamente, observe que a gente não fala nada sobre os elementos da diagonal e sobre os elementos abaixo da diagonal. Então, eles podem ser qualquer valor, inclusive zero. Né? O que a gente diz é sobre os elementos acima da diagonal principal. Esses, sim, todos têm que ser iguais a zero, para que a gente tenha uma matriz triangular inferior. Vamos ver alguns exemplos, fica mais fácil entender. Então, aqui, o que eu tenho aqui? A diagonal principal formada pelos elementos 2 e 5, ok? E acima dessa diagonal principal tem o zero. Então, uma matriz triangular inferior. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3. Olha para a diagonal principal. Ela é formada pelos elementos 1, menos 3 e 8. Acima dessa diagonal só tem o zero. Então, é uma matriz triangular inferior. O que a gente entende quando a gente fala que todos os elementos acima da diagonal são iguais a zero? A gente entende que são todos os elementos onde a linha é menor que a coluna. Né? Lembra que no início da aula a gente viu que quando o elemento ele tem a linha menor do que a coluna, isso significa que ele está acima da diagonal principal. Né? Então, toda vez que o elemento, o endereço dele, a linha onde ele está, for menor do que a coluna, ele vai estar acima da diagonal principal. Isso significa que todo elemento acima da diagonal principal ser igual a zero é a mesma coisa de falar que o elemento vai ser zero sempre quando a linha dele for menor que a coluna dele. Ok? Então, continuando aqui nos exemplos, aqui eu tenho uma matriz de ordem 4. 4 linhas, 4 colunas.
Olhando para a diagonal principal, ela é formada pelos elementos 7, menos 5, 4 e 1, né? Acima só tem 0, então é uma matriz triangular inferior. E por fim, aqui, uma matriz de ordem 5, 4 linhas. Ou melhor, 5 linhas, 5 colunas. Eu olho a diagonal principal, é formada pelos elementos 9, menos 3, 1, menos 2 e 1. Olhando acima dessa diagonal principal, só tem números zeros. Então, é uma matriz triangular inferior. Ok? Agora vamos relembrar da matriz diagonal. Como que a gente definiu matriz diagonal na última aula? A gente falou que uma matriz diagonal, ela possui, fora da diagonal principal, todos os elementos iguais a zero, não foi? Na própria diagonal, a gente não falou nada, pode ser qualquer valor. Isso significa que a matriz nula também é uma matriz diagonal, né? Porque fora da diagonal principal tudo é zero. Agora, relembrando aquela definição, a gente entende o seguinte. Se todos os elementos fora da diagonal principal são zero, então vamos pegar um exemplozinho aqui. Essa matriz D. Ela é formada pela diagonal principal, menos 5, 1, 4, 3 e 2. Se eu olhar acima, esquece abaixo, olha acima da diagonal principal, só tem zero, não é? Então, por definição, ela é uma matriz triangular inferior, porque a gente viu que quando os elementos acima da diagonal principal são zero, a matriz é triangular inferior. Então, ela é uma matriz triangular inferior. Por outro lado, observando agora a parte de baixo dessa matriz, né, os elementos abaixo da diagonal principal, nós vemos que todos são zeros também. Então, isso significa o quê? Se todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero, então ela é uma matriz triangular superior. O que isso significa? Isso significa que, ao mesmo tempo, ela é uma matriz triangular superior e é uma matriz triangular inferior. Então, é uma outra maneira de a gente definir uma matriz diagonal. Uma matriz D vai ser uma matriz diagonal se ela for triangular superior e triangular inferior ao mesmo tempo. Beleza? Ok. Vamos agora falar da matriz transposta. Tá? A matriz transposta a gente define em relação a uma matriz. Então, é dado uma matriz, eu calculo a transposta dela. É como a gente fez com a matriz oposta, né? A gente dava uma matriz e calculava a matriz oposta àquela matriz. Então, aqui a gente vai ter uma matriz A, tá? Com M linhas e N colunas, uma matriz M por N, e a gente vai definir a transposta dela da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai representar por AT, esse T aqui de transposta, tá? Então, a matriz A e a matriz AT. AT é transposta da A. Então, a matriz transposta vai ser a matriz BJ, N por M. Tá? Observem que troca a linha com coluna aqui. Ó. Aqui é M por N, aqui é N por M. Então, inverte. Enquanto a A tem M linhas e N colunas, a transposta vai ter N linhas e M colunas. A quantidade de linhas da A é a quantidade de colunas da transposta. E a quantidade de colunas da A é a quantidade de linhas da transposta. E esse elemento, os elementos da A transposta, vão ser os elementos BJ igual a AJI. Observe que aqui eu troco o endereço, ó, IJ, JI. O que isso significa? Que o que é linha na matriz A vai virar coluna na matriz transposta. Tá? Então, eu vou pegar todas as linhas da matriz A e vou transformar em colunas na matriz transposta. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. É mais fácil de entender. Então, aqui eu tenho uma matriz A e aqui eu tenho a transposta. Olha o que acontece. A primeira linha aqui da minha matriz A é a ABC. Então, essa primeira linha aqui da matriz A vira a primeira coluna da matriz transposta. Então, a primeira coluna é a ABC. A segunda linha da matriz A vira a segunda coluna da matriz transposta, x, y, z. E a terceira linha da matriz A, PQR, vira a terceira coluna da matriz transposta. Entendeu? O que é linha vira coluna, como se eu pegasse a matriz e virasse ela. Então, aqui no exemplo B, tá, eu tenho... Observe que aqui eu tinha a matriz A era 3×3, a transposta também é 3×3. Porque lembra que eu falei que a quantidade de linhas vira a quantidade de colunas da outra? Como aqui tinha 3 linhas e 3 colunas, lá continuou com 3 linhas e 3 colunas. Já que eu tenho 3 linhas e
4 colunas. Então, a transposta vai ter 4 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na primeira linha eu tenho ABCD, vira a primeira coluna, ABCD. Aqui na segunda linha, WXYZ, vira a segunda coluna, WXYZ. E aqui na terceira linha, PQRS, vira a terceira coluna, PQRS. Tá? E uma observação importante, se a matriz for quadrada, a diagonal se mantém igual, não muda. Observe que a matriz A e a matriz transposta de A tem a mesma diagonal, AYR, AYR, ok? Aqui na B eu tinha uma matriz 3 por 4, a transposta é uma matriz 4 por 3, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos definir o que é a matriz simétrica, tá? E depois a gente vai resolver alguns exercícios falando de matriz transposta. Vai ficar melhor para a gente entender. Vamos aqui definir o que é uma matriz simétrica. Para eu definir o que é uma matriz simétrica, eu preciso de saber o que é uma matriz transposta. Mas a gente acabou de ver aqui o que é uma matriz transposta, né? Então, uma matriz simétrica vai ser toda matriz onde A é igual a T. O que isso significa? Que ela e a sua transposta é a mesma coisa, não muda. Se eu pegar a matriz A e calcular a transposta dela, continua sendo a matriz A, não muda. Isso só pode acontecer se a matriz for quadrada. Porque se ela não for quadrada, quando eu calculo a transposta, eu mudo a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, inverte. Só não inverte quando ela é quadrada. Então, a matriz só pode ser simétrica se ela for quadrada. Se ela não for quadrada, não é simétrica. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar a linha dessa matriz e vou olhar a coluna. Se for igual, ela é simétrica. Ok? Então, aqui, primeira linha, PXY. Primeira coluna, PXY. Segunda linha, XQR. Segunda coluna, XQZ. Ou melhor, XQZ, XQZ. Terceira linha, YZR. Terceira coluna, YZR. Então, se eu tentar fazer a transposta dessa matriz aqui, vai dar a mesma matriz. Isso significa que ela é uma matriz simétrica. Uma outra maneira de ver é olhando para a diagonal principal e olhando os elementos simétricos, ou seja, o 12 com 21, o 13 com 31, o 14 com 41, vendo os elementos simétricos. Então aqui, ó, X, X, Y, Y, Z, Z. Pode ver que eles são iguais. Então a matriz é simétrica. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, aqui é a matriz B, que é bem simples de ver que ela é uma matriz simétrica, né? Porque a primeira linha é AQ e a primeira coluna é AQ também. A segunda coluna é QB e a segunda linha é QB. Então, ela é simétrica porque a linha dela é igual à coluna. Se eu tentar calcular a transposta dela, vai dar a mesma matriz. E aqui na matriz C, eu já dou um exemplo numérico, né? Então, aqui eu tenho uma matriz com 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 4. Então, se eu olhar para a diagonal principal, é 1, 5, 1 e 8. Se eu olhar para os elementos simétricos, ou seja, 2 com 21, 13 com 31, 14 com 40, se eu olhar para os simétricos, eu vejo que eles são iguais. 2, 2, 3, 3, tá vendo? 0, 0, 4, 4, menos 5, menos 5, 7, 7. Isso é uma maneira de ver que ela é uma matriz simétrica. Outra maneira é olhar para a linha e para a coluna. Vamos conferir. Linha e coluna. 1, 2, 3, 0. Essa é a primeira linha. Tem que ser igual à primeira coluna. 1, 2, 3, 0. É igual. Segunda linha. 2, 5, 4, menos 5. Segunda coluna. 2, 5, 4, menos 5. Terceira linha. 3, 4, 1 e 7. Terceira coluna. 3, 4, 1, 7. E a última linha tem que valer em todas. Última linha, 0, menos 5, 7, 8. Última coluna, 0, menos 5, 7, 8. Logo, é uma matriz simétrica. Ok? Bem, agora vamos definir o que é uma matriz antissimétrica. Uma matriz vai ser antissimétrica quando ela for igual à oposta da sua transposta. Tá? Na última aula, a gente aprendeu que era uma matriz oposta. Tá? Uma matriz oposta, só para relembrar rapidinho, é quando você pega uma matriz A e troca todos os sinais dos seus elementos. Aí você constrói a matriz transposta, certo? Então, como é que funciona? Se você pegar a matriz A, calcular a transposta dela, e depois calcular a oposta da transposta, se der a mesma matriz, é porque ela é antissimétrica. Tá? Fica mais fácil entender vendo o exemplo. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho a primeira linha, 0, x menos y.
A primeira coluna não tem que ser igual. Se for igual, ela vai ser simétrica. Para ela ser antissimétrica, a primeira coluna tem que ser igual à primeira linha, mas trocando os sinais. Tem que ser igual, os elementos são iguais em módulo, mas os sinais são trocados. Então, o que é menos vira mais, o que é mais vira menos. Para isso acontecer, aqui, o primeiro elemento aqui da primeira linha, que ele também é o primeiro elemento da primeira coluna, ele tem que ser zero, porque o zero é o único número que não tem sinal. Então, menos zero mais zero é a mesma coisa. Então, isso significa que os elementos da diagonal principal, para que ela seja antissimétrica, todos eles têm que ser iguais a zero. Porque se não for igual a zero, na hora que eu trocar o sinal, vai mudar, não vai ficar a mesma coisa. Entendeu? Então, os elementos da diagonal principal de uma matriz antissimétrica é igual a zero. Ou seja, a primeira coisa que você olha para saber se a matriz é antissimétrica é a diagonal principal. Se não for tudo igual a zero, então ela não é antissimétrica. Beleza? Então, olhando aqui, ó, 0, x e menos y. A coluna tem que trocar. 0 aqui é x, aqui tem que ser menos x. Menos y, aqui tem que ser y. Beleza? Segunda linha. Menos x, 0 e z. Então, na segunda coluna tem que trocar. O que é menos x vira x, aí 0, que é z, vira menos z. Na terceira linha, y menos z e 0. Então, na terceira coluna, eu troco o sinal de todo mundo e transformo em coluna. Entendeu? Na prática, eu faço assim. Eu troco o sinal de todo mundo e transformo em coluna. Então, aqui vai ter menos y, z e 0. É uma matriz antissimétrica. A B, 0 e Q, 0 e menos Q. Menos Q e 0, 0 e Q. Ok? Se você olhar os elementos simétricos, tá? Olha a diagonal principal, tudo 0. Agora, olha os elementos que estão em simetria em relação à diagonal principal. Eles são iguais em módulo, mas têm os sinais trocados. X, menos y, y, z e menos z. Beleza? Bem, o exemplo A e o exemplo B foi exemplos genéricos, né? Aqui na matriz C, eu tenho um exemplo numérico. Então, olhando aqui para a diagonal principal, tudo é zero. Tá? Olhando para os elementos que estão em simetria em relação à diagonal principal, eles são iguais em módulo, mas têm sinais trocados. Menos 2 e 2, 3. Menos 3, menos 4 e 4, 0. Aí aqui tem que ser 0. Menos 5, 5, só troca o sinal. Menos 7, 7. Beleza? Olhando linha e coluna. 0, menos 2, 3 e 0. Troca o sinal, transforma em coluna. Então, 0, 2, menos 3 e 0. Segunda linha. 2, 0, menos 4, menos 5. Troca o sinal, transforma em coluna. Então, menos 2, 0, menos 4, menos 5. Terceira linha. Menos 3, 4, 0, menos 7. Menos 3, menos 4, 0 e menos 7. E a última linha, 0, 5, 7, 0. Então, 0, menos 5, menos 7 e 0. Entendeu? Eu simplesmente troco os sinais e transformo em coluna. Se a matriz não mudar, continuar sendo a mesma matriz, ou seja, se A for igual a menos AT, então eu vou ter uma matriz antissimétrica. Beleza? Bem, agora fica melhor porque agora a gente resolve alguns exercícios. E com a solução de alguns exercícios, fica mais fácil de entender. Tá? Então, aqui é um bem simples. A gente tem apenas que encontrar as transpostas das matrizes que estão listadas abaixo, né? A matriz A, B, C e D. E pronto, é só isso. Só encontrar a transposta dela. Ou seja, o que é linha transforma em coluna. Tá? Então, você pode optar por começar pela linha e pegar todas as linhas e transformar em coluna. E acabou, já achou a matriz transposta, ou começar pela coluna, pelas colunas, e pegar todas as colunas e transformar em linha. Aí você vai ter uma matriz transposta. Eu optei por pegar as colunas e transformar em linha. Então aqui eu tenho a matriz A, vou pegar a coluna dela e vou construir uma outra matriz, onde a linha dessa outra matriz vai ser a coluna dessa aqui. Então essa eu vou chamar de matriz transposta de A, a matriz AT. Então aqui é 5 e 0, é a primeira coluna. Então, eu construo minha primeira linha, 5 e 0. Aqui a segunda coluna, menos 1 e 1. Então, aqui minha segunda linha, menos 1 e 1. Então, eu tenho a matriz transposta. Observe que a matriz A tem a ordem 2, a transposta vai ter a ordem 2 também. Quando a matriz for quadrada, a ordem não muda. Tá? Agora, quando ela não for quadrada, aí a quantidade de linha de uma vira a quantidade de coluna da outra, e a quantidade de coluna de uma vira a quantidade de linha da outra. Beleza? E na matriz quadrada também, quando eu faço a transposta, a diagonal principal não muda. Aqui, 5 e 1, 5 e 1. Ok? Vamos ver a B.
Bem, a B eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, a minha matriz transposta vai ter 3 linhas e 2 colunas. Tá? Eu vou começar igual eu fiz na letra A, pela coluna aqui. Tudo que é coluna aqui em B vai virar linha na minha matriz transposta, na matriz B transposta. Então, o que é coluna aqui vai virar linha aqui. Então, ali é 8 e 0, é a primeira coluna, primeira linha, 8 e 0. Segunda coluna, 3 e menos 1. Segunda linha, 3 e menos 1. Terceira coluna, 2 e 5. Terceira linha, 2 e 5. Acabou. Então, a matriz transposta ela tem 3 linhas e 2 colunas. Bem simples, né? Fala a verdade. Só pegar a linha e transformar em coluna. É apenas isso, tá? Não tem muita dificuldade. Você vai olhando linha por linha e vai transformando em coluna, ou como eu fiz aqui, coluna por coluna, vai transformando em linha. Beleza? Então, letra C. Na letra C eu tenho uma matriz 3 por 2. Obviamente, a minha transposta vai ser o contrário, vai ser 2 por 3, né? Então, começando pela coluna aqui, 1, meio e 5. A minha matriz transposta vai ter a primeira linha, 1, meio e 5. Olhando aqui a segunda coluna, 3 menos 3 e 0. A minha matriz transposta vai ter a segunda linha, 3 menos 3 e 0. Então, eu tenho a matriz transposta 2 por 3. Beleza? D. A D é uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada, né? Então, a minha transposta também vai ser quadrada, de ordem 3. O que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Começando pela coluna aqui, 1, 10 e 9, a minha matriz transposta vai ter a primeira linha como 1, 10 e 9. Segunda coluna, menos 5, 3 e 0. Aqui é a minha segunda linha, menos 5, 3 e 0. Aqui é a última coluna, 1, 1 e raiz de 2. A minha terceira linha vai ser 1, 1 e raiz de 2. E eu tenho a minha matriz transposta. Beleza? Então é isso, é simples. Só pegar a linha, transformar em coluna. E pronto. Tá? Aqui eu deixo alguns exercícios propostos para vocês. Eu quero que vocês encontrem, primeiramente, a matriz transposta, tá? De cada uma dessas listadas aqui embaixo. E depois eu quero que vocês me digam qual que é simétrica e qual que é antissimétrica. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, é só perguntar. É importante que vocês tentem fazer os exercícios, porque só aprende quem tenta fazer. E depois a gente vai corrigir esses exercícios aí e vai dar continuidade às aulas. Tá? Na próxima aula já vamos começar a falar de operações sobre matrizes. Bons estudos, tá? E até a próxima aula. Valeu!